Olá, meus queridos, voltamos aqui dando continuidade, essa é a parte 2, né, da segunda chave para o sucesso, né. Lembrando que a gente está fazendo essas lives, esses vídeos, com o intuito de transbordo, né. Eu estou participando de uma mentoria, de uma imersão que está sendo transformadora na minha vida, e um dos objetivos é transbordar, então repassar numa versão pocket tudo que está sendo aprendido. Então, dando continuidade à segunda chave do sucesso, que é novas habilidades. A primeira chave foi comunicação, a segunda chave é novas habilidades. E essa segunda chave eu dividi em duas partes. As novas habilidades em si, né, que já está lá no outro vídeo que já subiu, e essa segunda parte onde a gente vai falar de produtividade. São coisas ligadas. Hoje, produtividade é a palavra da vez, afinal de contas, todo mundo tá com problema de tempo, né? Acho que hoje o tempo é o nosso bem mais precioso. Então, eu gosto de dividir produtividade em três grandes pilares. Eu vou ter a produtividade em si, né? Produtividade estrito senso. A produtividade, o outro pilar, são novas habilidades, por isso que essa segunda parte tem ligação lá com o primeiro. E aí, o terceiro pilar vão ser a parte da tecnologia. Então, vamos lá. O primeiro pilar, que é a produtividade estrito senso, a produtividade em si, na sua forma mais essencial. A gente pode dividir a produtividade nas seguintes etapas: em mindset, em método, métricas, ferramentas de produtividade e persistência. Estou olhando minha colinha aqui porque, como eu falei, a ideia de transbordo, eu não decorei, eu não sou mestrada nesse assunto, eu estou transbordando numa versão pocket para que você que está aí, que não faz parte da mentoria, poder beber direto da fonte, né? Então, essa produtividade a gente vai subdividir em mindset, ou seja, né, é o meu condicionamento mental do que eu estou fazendo na minha rotina. Vocês não tem noção das pessoas que às vezes eu falo, às vezes a pessoa realmente não tem noção do quanto que ela perde tempo com coisas circunstanciais. Então, esse mindset do que realmente eu estou fazendo na minha rotina, ele é fundamental e eu vou ensinar aí depois um método para vocês para conseguir adquirir essa habilidade. Depois vai ter, depois do mindset, vai ter método, porque a gente só consegue evoluir através de método. Tudo na vida é método, a gente precisa de uma intervenção externa para conseguir evoluir. Depois a gente vai ter métricas, e as métricas são muito importantes, porque são através das métricas que eu consigo ver se eu estou em evolução ou não. Depois, ferramentas de produtividade, pode ser um caderninho, bloco de notas, software, gerenciador de atividades, enfim. E por fim, persistência, porque nada é do dia para a noite. Então, recapitulando, tá? A produtividade, ela vai se subdividir em mindset, método, métricas, ferramentas de produtividade e persistência, tá? Falando sobre método, é muito importante a gente ter método para conseguir alcançar novas habilidades, para conseguir alcançar essas 7 chaves do segredo do sucesso. Uma delas, né, eu vou trazer aqui para vocês um método sobre produtividade. E esse método, ele se divide em 6 etapas. E esse método subdivide-se em identidade, metas, planejamento, organização, físico, mental, de conhecimento, etc., automação e execução, tá? Então, lembrando, primeiro pilar que a gente está vendo, que é o pilar estrito senso, que é a produtividade. Produtividade subdivide-se em mindset, método, métricas, ferramentas de produtividade e persistência. E aí eu peguei o segundo, que é método, para a gente aqui aprofundar, tá? E tem um método que eu gosto muito, que esse método vai se dividir em identidade, metas, planejamento, organização, automação e execução. E agora eu vou aprofundar o que é este método que subdivide-se nessas 6 etapas. Então vamos lá, aprofundando essas etapas da questão do método. A primeira é identidade. O que é identidade? O que realmente importa de forma verdadeira. Isso requer que a gente faça uma autorreflexão na nossa vida. E, via de regra, a maioria das coisas, elas não são importantes de verdade. E requer também sacrifícios, porque eu vou ter que abrir mão daquilo que é de verdade. Aqui a gente pode trazer a ideia do propósito, né? Então, qual que é o seu propósito? E tudo, absolutamente tudo que sair deste seu propósito, eu tenho que cortar. Depois, metas, porque a gente não alcança nada se a gente não tem metas. Se a gente não tem metas na nossa vida, qualquer caminho serve. Então, é muito importante. Cuidado quando a gente vê coaches aí que são contra as metas. Metas
metas fazem a gente evoluir. Por exemplo, quando eu fui fazer meu mestrado, né, eu achava um saco ter que escrever aquilo, não estava afim, as aulas eram extremamente teóricas, eu não via aplicação prática. Porém, eu queria o meu diploma de mestrado. Então, o final, né, eu tinha uma meta, que era conseguir o diploma de mestrado. E via de regra, essa meta ela vem ligada a uma motivação. Essa era a minha motivação para sentar todo dia na cadeira e fazer uma coisa que eu achava chata e que eu não via aplicabilidade na prática, mas porque eu queria chegar lá na minha meta. Depois, o terceiro, planejamento, é a ciência em si do planejamento. Depois, quarta, é a organização, organização física, mental, de conhecimento, de lógico. Então, estar num ambiente organizado também vai fazer diferença. Então, já vimos identidade, metas, planejamento, organização. Aí depois vem a questão da a automação, que é a tecnologia, que vai ser o terceiro pilar que eu vou abordar daqui a pouco. E, por fim, execução, que é o dia a dia, né? Então, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que priorizar e fazer a coisa acontecer. Nós temos acumuladores de conteúdo e não executar. Eu falei para vocês lá no início sobre mindset, né? É que realmente perceber e observar no que eu estou gastando o meu tempo. E aí entra o planejamento. E aí tem uma técnica que eu gosto muito de planejamento e já tem estudos comprovando que o ideal é que a gente não faça o planejamento diário. Normalmente a gente fala, hoje eu vou fazer tais coisas. Por quê? A tendência quando a gente faz um planejamento diário é que eu só vá resolver coisas de urgência, ou seja, eu vou ficar apagando incêndio e correndo atrás do tempo. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz três tipos de objetivos. A gente vai ter aqueles que são importantes das minhas tarefas, aqueles que são urgentes e aqueles que são circunstanciais. Importantes é aqueles que vão me trazer um resultado a curto e a longo prazo. Urgentes é aqueles que eu preciso fazer porque eu estou em cima ali do prazo. Então, um prazo, alguma coisa que eu tenho que entregar é urgente. E circunstancial é aquilo que não vai me trazer resultado. Então, por exemplo, um happy hour com os amigos é algo que não está dentro da minha meta. Então, a gente faz a separação nesses três pilares, né? A gente vê o que das nossas tarefas vão ser importantes, que é essas que interessam, as que vão me levar no meu resultado, as que são urgentes, que eu preciso fazer, eu não tenho opção e ela está em cima do prazo, e as circunstanciais. Quando a gente fizer essa divisão dessas três coisas, a gente vai ver que, via de regra, a gente vai gastando muito mais tempo nas questões circunstanciais, que não vão me levar a lugar algum, do que a gente deveria. Circunstancial é bom, é um happy hour com os amigos, é interessante, mas ela tem que ser pequena e ela tem que ser cortada aos poucos, porque elas não vão me levar no meu objetivo, né? Feito isso, eu vou fazer um planejamento semanal. O ideal seria semanal. Só que se a gente não tem esse hábito, tende da gente se perder. Então, qual que é a minha recomendação? Faz um planejamento de 3 dias e deixa o quarto dia para fazer aquilo que tu não conseguiu fazer nesses três, sempre fica um residual, né? E para refletir, para decantar o que aconteceu nesses 3 dias. E vamos fazendo ciclos de 3 em 3, com esse um dia no meio, né? E lembrando, na hora que eu for sentar para fazer meu planejamento dos 3 dias, o que vai vir em primeiro lugar é aquilo que é importante. Depois eu tenho aquilo que é emergencial, e aí, à medida que eu for fazendo, vocês vão ver que o emergencial ele vai diminuindo e o de importância vai crescendo, porque eu não vou deixar as coisas para a última hora, que é algo que a gente aprendeu, né, no nosso cérebro, de deixar as coisas para a última hora, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que espera até o finalzinho para fazer aquilo que deveria fazer lá atrás. Então, esse é o primeiro pilar da produtividade, onde a gente já viu que essa produtividade estrito sensu, né, essa produtividade em si, ela vai se dividir em mindset, método, métricas, ferramentas e persistência. E dentro, né, de método, eu gosto de subdividir em identidade, que é aquilo que realmente importa, as metas que eu tenho dentro desse meu método, planejamento, organização, automação e execução. E por último, eu falei para vocês de uma técnica de organização, né, onde a gente divide as tarefas que são importantes, urgentes, circunstanciais, e faço um planejamento de 3 dias. Então, agora a gente vai entrar no segundo pilar, que é novas habilidades. Então, nesse segundo pilar, que é novas habilidades, que eu vou ligar também com outro vídeo, eu gosto de dividir em duas partes, que é a capacidade de aprendizado rápido e depois a questão da inteligência racional. O que é a capacidade de aprendizado rápido? A primeira coisa
é ter conhecimento ou buscar o conhecimento do que eu preciso agora, neste exato momento. Então, o que que eu preciso neste momento? Não ficar fazendo planejamento. É importante a gente planejar a longo prazo, mas a gente tem que ter um planejamento a curto prazo. Então, o que que eu preciso neste exato momento? Que é um exemplo com livro. Tem gente que não termina o livro, não começa outro livro, porque está agoniado, porque precisa terminar esse livro. Só que esse livro já não faz mais sentido. Então, vai ler o livro, pega o que precisa naquele momento, né? E aí já vai para outra coisa. Então, daí nesse segundo pilar, que é novas habilidades, a gente vai dividir em capacidade de aprendizado rápido e inteligência racional. Dentro de capacidade de aprendizado rápido, eu tenho que ter noção qual é o conhecimento que eu preciso agora nesse momento, porque existem vários conhecimentos que daqui a pouco não fazem sentido nesse momento. Então, focar o que eu preciso de conhecimento neste momento, tá? E aí, essa capacidade de aprendizado rápido, além de priorizar o conhecimento que eu preciso neste momento, a outra coisa é a imersão. Grandes bilionários, o que eles fazem? Eles fazem uma imersão de 90 dias, tá? Em determinado assunto que eles precisam desenvolver naquele período. Então, é imersão mesmo, só se fala aquele assunto, só se lê sobre aquele assunto, só se estuda esse assunto. Passados esses 90 dias, né, aí sim a gente muda de assunto. Então, a capacidade de aprendizado rápido requer essas duas coisas. Eu ter consciência do que eu preciso adquirir de conhecimento agora e imersão, tá? Então, essas novas habilidades, eu falei para vocês que são dois pilares das novas habilidades. Capacidade de aprendizado rápido, que a gente acabou de ver, e o outro é inteligência racional, que eu vou falar agora. Então, no segundo pilar de novas habilidades, a gente acabou de ver que ele vai subdividir em a capacidade de aprendizado rápido, que é o que eu preciso neste momento de conhecimento e imersão. E aí, além de capacidade de aprendizado rápido, a outra parte é a questão da inteligência racional. O que é inteligência racional? Hoje em dia a gente fala muito em inteligência emocional. É importantíssimo, a gente já viu nos outros vídeos. Só que a gente não pode deixar de lado a inteligência racional, que é também conseguir usar a racionalidade e não agir apenas do impulso na emoção. Hoje, a gente vive uma situação que a gente tem muitas possibilidades. E se a gente não usar da racionalidade, a gente vai ficar parado, freado diante das opções, das possibilidades que nós temos. E uma questão simples da gente ter essa capacidade de inteligência racional é a gente sempre estabelecer critérios e notas. Então, toda vez que eu estiver na dúvida entre duas questões, eu vou botar todos os critérios e todas as notas. Então, por exemplo, se eu estou na dúvida entre dois carros, eu faço todos os critérios dos dois carros, vou dar nota e com base na média, né, no que for mais inteligente dessa nota, eu decido. E com isso eu ganho velocidade, eu ganho produtividade. E aí a gente vai juntar tudo. Ou seja, eu vou pegar o que eu realmente preciso, eu vou imergir naquilo que eu realmente preciso, né? E depois eu vou estabelecer critérios e notas para tomar as minhas decisões. E aí, cabum, né? Eu tenho aí o segundo pilar da produtividade. E agora o terceiro e último pilar da produtividade, lembrando que a gente viu o primeiro pilar é a produtividade estrito sensu, a produtividade em si, que foi maiorzinho. Depois a gente viu novas habilidades e agora a gente o terceiro pilar que é a tecnologia. Gente, uma coisa é fato, não existe mais alta performance se não aliada à tecnologia, né? Os grandes players aí costumam dizer que existem dois tipos de empresa: aquelas que se aliaram à tecnologia e aquelas que deixaram de existir. A tecnologia, não só a inteligência artificial, mas muito da inteligência artificial, ela veio para ficar e precisamos nos adaptar aos novos tempos, né? E hoje a tecnologia nos traz muita produtividade. Por exemplo, com o chat GPT da vida, pessoas que trabalham como social media, como copy, ou até advogados que fazem petições, conseguem ganhar velocidade de produção através do chat GPT. Ah, é para fazer e não revisar? Não, sempre revisando. E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui alguns programas que podem ajudar vocês no dia a dia, né? Um deles é Gencraft, que é um criador de imagens, tá? Então, para quem trabalha com imagens, é algo bem interessante. Depois eu vou ter o Ninja Pages, que é um criador de sites. Então, eu quero criar um site, uma landing page rápida, para ver se vai dar certo. Ninja Pages. Depois eu tenho A5. A5, 8 de 8, 5, 85, que ele vai fazer resumos de vídeos e se ganha muito tempo com isso, tá? Então, aí ferramentas de automação para ajudar na nossa produtividade. Gencraft, Ninja Pages,
8fi, que ele vai fazer, eu até baixei aqui, ele faz resumos de vídeos. Então, eu tô vendo um vídeo, achei muito legal no YouTube sobre produtividade, sobre novas habilidades. Ele faz um resumo, dá para ir por tópicos, é fantástico. Depois eu vou ter o Study Pitch, que ele vai criar flashcards também para facilitar na produtividade, no entendimento. Depois, Trip Planner, para quem gosta de viajar, é um app que vai fazer o planejamento da sua viagem. Depois eu tenho o Grammarly eu usava muito quando eu morava na Noruega, né? Quando ele é uma extensão, então tá escrevendo e-mail, tá escrevendo alguma coisa, ele já vai corrigindo o seu inglês e vai sugerindo outras formas melhores de escrita. Depois eu tenho o Crystal, que vai ajudar a fazer networking, né? Então ele pega perfis de pessoas e faz essa conexão. Depois eu tenho o Parteira.app. O Parteira.app, ele cria mensagens focadas no que a pessoa quer ouvir. Então, com base nos dados que a pessoa tem na internet, né, eu vou colocar lá a minha mensagem e ele vai adaptar de uma forma que a pessoa vai ficar melhor para ela ouvir, né, conforme o jeito dela. Quem assistiu lá a primeira semana da comunicação sabe da importância da gente falar conforme o temperamento, conforme o tipo de pessoa que eu estou falando. E depois eu tenho o Brain FM, né, que ele vai fazer as conexões neurais. Brain FM. O Brain FM é tipo aqueles sons que a gente põe som para dormir, né, que é genérico. O Brain FM ele vai fazer através de inteligência artificial, conforme, de novo, a minha personalidade, o meu tipo, ele vai captar as minhas ondas neurais, para aí sim ele conseguir, de fato, se é um vídeo, uma música para dormir, ele vai conseguir se conectar com a minha produção neural e aí realmente levar a esse resultado. Então, são aplicativos, são programas que já estão à nossa disposição e isso mostra como a tecnologia ela vem para impulsionar e escalar os nossos negócios e trazer para nós produtividade. Então, a produtividade aqui, ela está dentro dessa segunda chave do sucesso, que são novas habilidades. No vídeo parte 1, eu falei de novas habilidades mesmo. Nesse vídeo parte 2, a gente falou de produtividade. E esses dois temas estão dentro da segunda chave para o sucesso, que é produtividade. O terceiro vídeo vai sair em breve, e aí vai ser o terceiro vídeo sobre vendas e negociação, que é a terceira chave para o sucesso, vendas e negociação.